palavra, irmãos. Livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante. Verso 11, capítulo 6, Juízes. Passamos a leitura com a ajuda de Deus e a Deus do seu Santo Espírito. Amém. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? E eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Então o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. Ele disse: eu esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha, e carne, e pôs numa açafate, e caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e o põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová! E ouviu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra, dos Abderitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Então os homens e uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda que esta manhã será morto, se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram no corpo, e passaram, e puseram o campo do vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e tocou a buzina.
e os abzeritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. E também convocou após dele, também enviou mensageiros a Ezer, e a Zebulon e a Naphtali. Eles saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na ilha. Se o orvalho estiver somente no velo, a secura sobre toda a terra, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que não haja secura, que no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e toda a terra havia orvalho. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amigos. Glória a Deus por mandando esta palavra cerca de Gideão, filho de Joás. Por meio dele, já deu livramento a Israel. Glória a Deus nos alturas. Como na leitura ele mesmo disse, Gideão conversando, compreendendo com o Senhor, cerca da situação que estavam vivendo. Tu prometeu que tirou, nossos pais contaram que tu tiraste nós do Egito, que fez grandes livramentos, isso e aquilo, e agora faz isso. Pois o povo de Deus estava perecendo de fome, após o Senhor ter criado uma situação para que eles pudessem ir até o Egito. O Senhor visitou a terra com fome, 7 anos. Pela mão de José, o Senhor trouxe os seus filhos ao Egito e lá os deu abundância de pão. E passaram os 7 anos e deu terras para que se frutificassem. Morreu José, o Senhor o recolheu, e aquele faraó também. Levantou outro faraó, e diz na palavra, e este não conhecia a José, nem sabia a origem daquele povo, e era o coração duro, e começou a ferir o povo de Deus, com trabalhos árduos, escravizados. E assim foi. Chegou o tempo do Senhor castigar aqueles espíritos que estavam passando pela terra naquela época. Tinham que passar pela situação. E assim foi sucedeu-se por 430 anos. Depois o Senhor compadeceu-se dos seus filhos que ali estavam, e que não era mais necessário continuar naquele sofrimento, pois os que tinham que ser penalizados já estavam sendo e já tinham ido. E os que agora estavam sendo penalizados, boa parte eram servos de Deus sinceros, outros revoltosos. Então o Senhor precisava os provar em outro lugar. Assim o Senhor levantou Moisés para livrar o seu povo que estava sendo oprimido em meio àquela nação idólatra, pagã. Aí o Senhor preparou Moisés, o revestiu, da mesma forma que Gideão contendeu com o Senhor, Moisés também contendeu. Senhor, isso e aquilo, mas quem sou eu? Eu não sei nem falar. E tentou de todo jeito se livrar, tirar as costinhas fora, ver que
tentar convencer o Senhor de que ele não era apto para tal missão. Mas o Senhor, conhecendo a Moisés, a cada célula, a cada molécula e a cada átomo de seu corpo terreno e até da alma, o Senhor sabia quem ele estava escolhendo, e o Senhor nunca erra na escolha. Bendito é o Senhor. O Senhor nunca erra na sua escolha. Então, mesmo que aparentemente olhamos com os nossos olhos a tal situação, mas como pode? Comigo o Senhor fez isso. Comigo o Senhor me colocou neste lugar. Comigo aconteceu. Foi com Ele que aconteceu. Porque, diz o Senhor, eu nunca erro em minhas escolhas. Bendito é o nome do Senhor. E o que eu estou fazendo contigo, te diz o Senhor, não adianta você tentar me convencer do contrário. É a situação que você vai passar, é a situação que eu te dei para você marchar, para você ir avante com ela. Bendito é o nome do Senhor. É a parte que eu te entreguei e eu quero receber no último dia, diz o Senhor. Aí não adiantou nada. O Senhor conhecia Moisés. Moisés reclamando aqui e ali. O Senhor falou, não, Moisés, não adianta não, é você mesmo. Aí o Senhor fortaleceu Moisés e ele foi contender com o faraó. Bendito é o Senhor. Por várias vezes foi negado o pedido para a libertação do povo. E o Senhor, que já era tempo de tirar o seu povo dali, fez vir as pragas, até que o coração de Faraó pudesse ser amolecido. Assim sucedeu, foi liberado o povo e Moisés avante deles, sua frente. Chegou, deu de frente com o mar, não tem mais saída, acabou. Agora vamos perecer. Aí o Senhor, que tinha mandado Moisés assumir a missão, que ia diante dele, o Senhor, quando clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu. Quando Moisés clamou, o Senhor também respondeu. Como o Senhor falou para Moisés, Moisés, é tempo de eu livrar o meu povo. Seus clamores têm chegado até mim. E aí o Senhor livrou eles. Quando chegou diante do mar, a mesma súplica, mas o que vai ser de nós agora? Aí Moisés também clamou ao Senhor. Senhor, o exército está vindo aí, o exército do inimigo, vai pegar nós, e agora? Clamou e o Senhor ouviu. Moisés, o que tem nas mãos? Um cajado, então fere as águas. Glória ao nome do Senhor. Feriu as águas e fez-se caminho no mar. Aonde não tinha, aconteceu. O inédito aconteceu. Nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha ouvido falar. Nunca souberam de nada a respeito. E o Senhor fez o que era novidade. Surpreendeu a todos. E o povo glorificou o Senhor e passou em seco. No impossível, abriu-se o caminho de possibilidades. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor já diz para nós, já diz para você, fica-te em paz. Da onde não tem caminho, eu abrirei caminho. Bendito é o nome do Senhor. E você passará seguro, diz o Senhor. Aí passaram, os exércitos do inimigo também entrou, mas este caminho, quando o Senhor abre os caminhos para os justos passam, mas os injustos, os ímpios não conseguem. Bendito é o Senhor. Hora ou outra o Senhor vai pegá-los e as águas da vida vai sufocá-los. Bendito é o nome do Senhor. Aí tentaram passar também, mas o caminho que o Senhor tinha feito era para os seus. Aí o mar não tinha mais nenhum justo, não tinha mais nenhum daqueles que eram para cruzar, estavam cruzando, não tinha mais. O exército entrou de intrusos. Aí o Senhor deu a ordem por mar fechar, fechou. Acabou a história, página virada, agora é uma outra etapa.
Bendito é o nome do Senhor. E assim, durante 40 anos de jornada, o Senhor operando maravilhas todos os dias para eles, e foi o seu sustento, o seu amparo, até que Moisés, o Senhor o levou, foi Josué, o Senhor usou de Josué também para o livramento do seu povo, para a segurança e auxílio dos seus. Foi Josué embora, e aí foi vindo, aí chegou em Gideão. Bendito é o Senhor, o povo que o Senhor já tinha dado terras, já tinham adquirido, já tinham ido avante na vida, já tinham adquirido propriedades e eram produtivos, bendito é o Senhor, e necessitavam de produzir, e eles entravam, eram agricultores, e aí nas suas plantações adquiriam alimento, guardavam, mas tinha aqueles que não produziam nada, mas vinham saquear do povo do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Aí o Senhor também permitiu com que eles fossem oprimidos novamente. Glória a Deus. Pelos seus próprios deslizes. Bendito é o Senhor. Diz aqui, na outra parte, mais atrás, que eles já tinham se distanciado do Senhor. O Senhor, eles estavam fazendo já o que era mal ao Senhor. O próprio povo do Senhor já estavam meio que se distraindo, já estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí então o Senhor permitiu com que os inimigos começassem a afligir e a perseguir e a oprimir o seu povo, por permissão do Senhor. Com isso, o Senhor faria com que o seu povo se voltasse a Ele, e os inimigos do povo de Deus fossem excluídos da face da terra. Glória ao nome do Senhor. Pois o Senhor opera de todas as maneiras. Quando achamos que está errado, para o Senhor está certo. Quando achamos que é loucura, para o Senhor é sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Até na penalização do Senhor, tem misericórdia para conosco. Glória a Deus. O Senhor quis dar um corretivo ao seu povo e deu espaço para que o inimigo operasse. Com isso, era a misericórdia do Senhor, como que dizendo: eu permiti isso para que vocês não fossem mais para o caminho da idolatria. Enquanto tem jeito, eu consigo vos salvar. Era uma maneira do povo se voltar ao Senhor, buscando socorro, auxílio. Glória ao nome do Senhor. Para que a atenção do povo voltasse para o Senhor. Assim o Senhor opera em nossas vidas. Dá espaço muitas vezes para que o inimigo entre por um caminho. E aí depois nós nos voltamos e clamamos ao Senhor: Senhor, não sou nada, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vem com a sua providência, expulsa o inimigo, o nome do Senhor é glorificado. E aí a gente, glória a Deus, o Senhor foi bom para comigo, me deu o seu socorro, como o Senhor é bom, eu não sou nada, sou pó e cinza, e o Senhor se aprove ainda em me ajudar mais uma vez, glória a Deus. E aí vamos prosseguindo sobre as águas da vida, o Senhor nos dando vitória hoje e amanhã, expulsando o inimigo hoje e amanhã. Quando pensa que não, já passamos muitas barreiras, já atravessamos muitos Jordãos, muitos muros, já subimos e descemos muitas montanhas, já atravessamos o mar, e aí já estamos próximos da grande cidade, a Jerusalém celestial. Aí o Senhor chega e leva nós embora, depois de muitas vitórias. Bendito é o Senhor. Mas como que para todas as coisas tem um tempo determinado. E aí o Senhor já viu que era tempo do Senhor aparecer com providência. Já
já tinha chegado em um ponto que o Senhor já via necessidade de que o inimigo não podia mais crescer e prevalecer sobre os seus. O que tinha que ser feito já tinha sido. O Senhor já tinha dado espaço, já tinha penalizado os rebeldes. O povo já tinha se voltado ao Senhor, já estava cansado, já estavam oprimidos. Aí o Senhor chega também com o tempo da providência, do socorro. Glória ao nome do Senhor. Pois Ele não dorme e nem tosqueneja. Quando o Senhor preparou Gideão, ou quando o Senhor preparou, permitiu com que o inimigo ganhasse espaço e oprimisse o seu povo, se fosse um Deus descuidado, um Deus limitado, fraco, que dorme ou que tosqueneja, poderia ser que ele esquecesse de livrar o seu povo. Deu espaço para o inimigo, depois ele dormiu, tosquenejou, esqueceu, e aí o povo ia ser oprimido para sempre. Mas o nosso Deus não, Ele vela para conosco 24 horas. Bendito é o nome do Senhor. Quando Ele disse haja luz, para Ele foi como se fosse exatamente agora. Glória ao nome do Senhor. Ele é atemporal. Não passa o tempo para Ele, passa para nós, para Ele não. Ele nunca esquece de nada. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor já disse para você: fica tranquilo, eu não esqueci da minha promessa, eu não esqueci daquilo que eu te disse que faria, e eu farei. Bendito é o nome do Senhor. Você vai viver coisas que você nem lembra que eu te falei, mas você esquece. Eu nunca esqueço, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor viu que chegou o tempo, viu, do socorro aparecer. Aleluia. E aí diz aqui: o povo do Senhor já estava oprimido, produziam da terra, e aí chegava o inimigo e saqueava tudo, e o povo perecendo de fome. Os que estavam produzindo pereciam de fome. Os que não produziam nada levavam as suas carruagens recheadas de mantimento. Aleluia. Pois diz aqui: eles vinham para destruir, roubar e destruir. Aleluia. Aleluia. E prevalecendo com a injustiça. Aleluia. Mas o Senhor vê todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. E a prosperidade dos ímpios dura pouco tempo. Aleluia. E aí o povo do Senhor injustiçado, oprimido. Aí diz aqui: eles começaram a fazer esconderijos nas montanhas, esconder alguma coisa, cavar alguns buracos por lá, tentando esconder pelo menos um pouquinho para sobreviver. E aí até o que não era apropriado para o trigo, estava lá Gideão, um dos filhos de Deus, escondido lá na onde preparava o vinho, mas ele estava preparando o trigo. Aleluia. Improvisando as coisas, era o que dava para ser feito, fora da vista, fora da desconfiança dos midianitas, dos opressores. Aleluia. E ele estava lá malhando trigo escondidinho, com medo, oprimido, triste, sem esperança. Aleluia. Aí o Senhor chegou com a providência. Debaixo do carvalho estava lá o anjo do Senhor esperando o momento para falar com Gideão. Glória ao nome do Senhor. E aí Gideão malhando o trigo. Aí o Senhor veio e falou com ele. E disse: o anjo do Senhor assentou debaixo do carvalho. Aí veio o anjo do Senhor, ele apareceu e disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus nas alturas. Esse foi o cumprimento do anjo para ele. E aí Gideão já começou a reclamar, a lamentar.
Se o Senhor é conosco, por que sobreveio isso e aquilo? Nossos pais contaram as maravilhas que o Senhor fez lá no passado, mas agora estamos oprimidos. E aí ele disse, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não estou te enviando? Bendito é o Senhor. Quando o Senhor disse, vai nesta tua força e você vai livrar. Eu estou te enviando, não estou te enviando, não te mandei. Aleluia. Gideão nesta hora, certamente ele pensou, que força? Vai nesta tua força, que força? Aleluia. Estamos aqui oprimidos, estou malhando trigo no lagar, com medo. Aleluia. Que força que eu tenho. Aí ele disse, ele começou a dizer, mas eu sou o melhor, eu sou o menor. Ele disse, ai Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Aí o Senhor falou para ele, vai, pois eu hei de ser contigo, e tu vai livrar a Israel, e vai ferir os midianitas como se fosse a um só homem. Glória ao nome do Senhor. Assim o Senhor fala conosco. Vai, meu servo, sou contigo, sou com a minha igreja. E aí olhamos para nós, mas meu Deus, o Senhor mandou, falou que teríamos vitória. Olha para minhas condições, da onde vai vir o socorro? O Senhor não quer saber, não quer te explicar da onde vai. Ele quer fazer você crer e enxergar o invisível, apalpar o que ainda não existe. Glória ao nome do Senhor. O Senhor diz para ele, vai nesta tua força. Aí como ele pensou, duvidou de si, eu sou o menor. Que força é essa? Aleluia. A força que o Senhor estava dizendo não era força física. Isso não é nada perante o Senhor. Aleluia. A força que o Senhor estava dizendo é o desejo de justiça. O desejo de que a justiça prevaleça sobre tudo. O desejo de que a força dele era a sinceridade para com o Senhor. Era o desejo de justiça. O desejo do correto. Era que a balança fosse perfeita. E de que o povo do Senhor não fosse mais oprimido, que todos voltassem para o Senhor. O desejo de justiça era a força. É isso que nos move. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Dentro da justiça está enquadrado o desejo de fazer o correto, o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas, o desejo de abominar o pecado. Dentro da justiça está a esperança da vida eterna. Dentro da justiça está o amor pelo Senhor. Aleluia. Então a justiça de Deus é o que nos move avante. Glória ao nome do Senhor. Se não fosse pela justiça de Deus, não estaríamos aqui. E se não fosse pela justiça, não estaríamos aqui pelejando pelo amor da obra. Aleluia. Então é isso que nos move. Aleluia. Então o Senhor diz para ele, vai nesta tua força, ou seja, vai nesse teu desejo de justiça, que dentro da justiça eu opero. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor diz para você, se você está querendo justiça, eu te fartarei de justiça. Se você ama o que é meu, o que é reto, te diz o Senhor, eu te fartarei do que é reto, do que é justo, do que é puro. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas que você ame a justiça. Se a situação em que você entrou é uma situação duvidosa e você não tem certeza dos passos que está dando, e isso está te tirando a tua paz, te diz o Senhor, dê passos atrás e sai fora deste caminho.
pois eu não opero na dúvida, eu opero na certeza, eu opero dentro da justiça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Você pode tentar convencer teu pai, tua mãe, tua família, teu marido, tua mulher. Aleluia. Convencer o irmão Cicrano e Bertano, o irmão do ministério fulano de tal e o fulano de tal. Mas diz o Senhor, a mim você não consegue. Aleluia. Você pode contar para quem você quiser contar. Não, está assim acontecendo por causa disso, por causa daquilo outro. Aí eu busquei de Deus e não sei o que. Aí eu também falei assim para o Senhor respondeu assim. Falar é uma coisa, o que você está sentindo é outra coisa. Você pode contar a história mais colorida para quem quer que seja, para o ministério, para a tua família, mas eu sei aonde você tem andado. Glória ao nome do Senhor. Eu sei como você tem conversado. Eu tenho te assistido na rua. Eu tenho te assistido nas horas de internet, na navegação, diz o Senhor. Eu te assisti. Eu assisti o que você digitou. Eu assisto o que você concordou. Eu assisti os teus pactos. Eu assisti os teus contratos. Eu assisti a tua vida. E eu sei dos teus caminhos. Glória a Deus nas alturas. Então a acusação dentro de você, diz o Senhor, é a chance ainda que você tem de dar passos atrás e retroceder. Bendito é o Senhor, porque senão é certa a queda. Bendito é o Senhor, porque aonde não há justiça de Deus, aonde não está a aprovação do Senhor, então haverá queda certa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o contrário é verdadeiro. Quando o Senhor aprova, quando o Senhor mostra, quando o Senhor confirma os passos, quando o Senhor guia, orienta os movimentos desta vida, a tua família não precisa concordar, teu marido, tua mulher, o ministério, seja lá quem for, às vezes olhando não entende, mas se eu estiver no negócio, haverá prosperidade na tua vida, na tua alma, diz o Senhor. Quantas situações que, se formos contar para quem quer que seja, ele não entenderá. Quantas vezes que, se formos abrir o nosso peito e mostrar o que se passa dentro de nós, aquele que nos assiste, que nos ouve, não nos entenderá. Se formos transformar em palavras o que se passa dentro de nós, muitas vezes, o que estamos sentindo, vivendo, se formos transformar em palavras, se formos escrever em uma carta, se formos digitar no WhatsApp para alguém, ou falarmos boca a boca, às vezes, e eu digo que na maioria das vezes, ninguém entenderá. Pode até entender superficialmente, mas com profundidade não entenderá. Mas te diz o Senhor, eu te entendo. O que você sente, você nem precisa me explicar. Eu sei até mais do que você mesmo. Aleluia. Até mais do que você. Você sabe que sente, mas não consegue nomear o problema. Eu consigo nomear e sei a origem, sei o fundamento, sei quando vai terminar. Glória ao nome do Senhor. E o inimigo se aproveita e o Senhor manda a palavra e mostra alguém sendo massacrado pelos caminhos que tem andado dentro da justiça. E Satanás dia e noite no ouvido, você exagerou, você fez errado, não precisava disso, não precisava daquilo, você errou, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que isso, tem aquilo.
Aí vem outro, vem um e vem outro e vai, mas isso e aquilo, e fala outra coisa, e a tua cabeça está enchendo, o teu coração está enchendo, e você fala, meu Deus, mas eu sei o que eu senti, eu sei o que o Senhor me mostrou, eu sei os caminhos que eu tenho andado. Aleluia. Que diz o Senhor, aleluia, como o Senhor disse para Gideão, como o Senhor disse para ele quando ele se perturbou. Aí por isso o Senhor mandou a palavra, e o Senhor vai dizer para você a mesma coisa: paz seja contigo. Paz seja contigo. Receba paz por esta palavra, pois eu tenho sondado os teus caminhos, e da minha parte te diz o Senhor, você tem a minha aprovação. Aleluia. Haja paz por esta palavra dentro do teu coração, para você amar e continuar amando o que é reto, o que é justo. Aleluia. Se for reto, se for justo, aleluia. Não, mas todos concordamos, mas não bate com a palavra. Está errado. Não há concordância aqui dentro, está fora. Seja você contra 50, 100 ou 1000 que seja, aleluia, não importa. A verdade não está baseada em quantidade, está baseada em sinceridade do justo. Então diz o Senhor para ti, se for 100 ou 1000 concordando, se não bate com a palavra, você pode dizer, não bate com a palavra. Se está errado, você pode dizer, está errado. Aleluia. Não confere com aquilo que o Senhor me ensinou aqui dentro da palavra. Aleluia. Mas são outros tempos, tempos modernos para outras coisas. Para a doutrina não existe tempo moderno. A doutrina ela está mais atualizada, sempre foi atualizada e está mais atualizada do que nunca. A verdade de Deus se atualiza primeiro do que todas as coisas. A verdade de Deus, ela foi antes, ela é hoje e ela será amanhã a mesma. Glória a Deus nas alturas. Aí ele sentiu consolo, sentiu que o Senhor falou mesmo. Aí ele falou assim, então se eu tenho achado graça, peço-te que não te ausente, fique aqui um pouco. Prometa. Ele falou, não, pode ir, eu vou estar aqui. Aí ele foi lá, preparou uns bolos, fez carne, caldo na panela, depois ele trouxe. Glória ao nome do Senhor. Ofertar ao Senhor. Mostrar gratidão pela mensagem que o Senhor trouxe, pelos momentos, pela mensagem de Deus. Ele ofereceu alguma coisa. Aleluia. Santo é o Senhor. E o Senhor que veio falar conosco por esta palavra. Aleluia. Pergunta para o seu povo, pergunta para os seus, o que você tem para me oferecer. Aleluia. Como que está a tua casa? Como que está esta casa aí dentro de você? Ainda tem as primícias? Ainda tem o que é puro? Ainda tem o que é temperado? Ainda tem o que é doce dentro desta tua casa? Dentro desta panela chamada coração, o que tem? O caldo que está aí na tua alma é amargo? É azedo demais? Ou é temperado? Ou doce? O que é? Aleluia. Bendito é o Senhor. Como que está a tua oferta para o Senhor? Está meio amarga? Ou meio azeda? Ou ela está doce? Ou ela está mais temperada? Aleluia. Aleluia. Todos são obrigados
querendo ou não, a mostrar o que tem quando o Senhor vem falar com os seus. Glória a Deus nas alturas. Por isso que o culto é culto de oferta ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de louvores. Aí nós viemos aqui e oferecemos para o Senhor. Aí o Senhor vem sondar o que tem dentro das panelas, o que tem dentro desta casa. Aleluia. Ele diz o Senhor: capricha para que o que tem dentro de você suba para a glória, temperado, doce, que o amargo saia, que o azedo diminui e desapareça. Bendito é o nome do Senhor. Aí quando ele trouxe, a oferta era boa, mas o anjo não comia daquilo. Aleluia. O anjo disse para ele: derrama aí na penha. Não, aí em cima dessas pedras, nessa terra, derrama aí. Aí ele fez do jeitinho que pediu para fazer. Aí o anjo chegou e tocou com a ponta do cajado. O fogo da hora pegou, consumiu a oferta, foi aceito a oferta. Aleluia. O que ele tinha foi aceito, foi aprovado pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor. Saia daqui com a minha aprovação hoje pela palavra, disse o Senhor. Saia daqui com a minha aprovação pelo aquilo que você veio me trazer, veio me ofertar. Aleluia, veio me perguntar. Aleluia, está aceito a tua oferta. Aleluia, eu aponto o meu cajado para você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vai pegar fogo, já pegou fogo, já foi aceito a tua oferta. Bendito é o Senhor. Hoje o cajado do Senhor pela palavra tocou na tua oferta. Bendito é o Senhor. Hoje o cajado do Senhor pela palavra está sendo apontado para nós, como foi apontado para a oferta de Gedeão, como foi apontado para Esther. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aonde tem a justiça, a retidão, o Senhor opera. O Senhor falou agora de Esther. Esther, porque quando o rei falou: peça o que você queres, o que quiseres, até a metade do reino será lhe dado. O que ela pediu? Pediu justiça para o povo de Deus, para os judeus, o seu povo. Ela pediu justiça. O povo estava sendo injustiçado por uma calúnia. Foi assinado um decreto para que fossem perseguidos, baseado em mentiras. E ela desejou justiça. Aleluia. O Senhor criou a situação e livrou o seu povo. Se você ama o que é reto, diz o Senhor, você nunca vai perder por isso. Aleluia. Se você está se doendo porque está sendo injusto tal coisa, diz o Senhor, eu estou vendo também, e dói primeiro em mim, e a minha mão vai entrar com providência, diz o Senhor por esta palavra. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aí foi aceito a oferta dele. Aí onde ele disse aqui: então o anjo do Senhor se ausentou de seus olhos. Bendito é o Senhor. Desapareceu de seus olhos. De seus olhos. Não é que desapareceu, saiu para sempre de perto dele. O Senhor, ele desaparece da nossa vista, mas não significa que ele não está do nosso lado. Bendito é o Senhor. Quando desapareceu, a ficha dele caiu mais ainda. Não, era o anjo do Senhor mesmo. Era o Senhor mesmo, eu vi ele. Aleluia. E temeu. Agora pronto, vou morrer. E perdeu a paz. Glória ao nome do Senhor. Aí o Senhor disse: Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Às vezes o Senhor vem e fala conosco alguma coisa na palavra e nós ficamos temerosos, não pela voz do Senhor, mas pela situação que o Senhor falou. Nos preocupa. A gente pensa: meu Deus, mas o que será então que o Senhor vai fazer? Como que eu estou na presença do Senhor?
Aleluia. O que será ainda que eu tenho que passar? Que Jordão é esse que eu vou ter que cruzar? Que barreira é essa que o Senhor falou que Ele está me preparando para passar? E a gente fica um pouquinho turbado, preocupado. Aí vem o Senhor sempre e nos visita com a sua paz. Aí o Senhor disse para Gideão: paz seja contigo. E o Senhor diz para nós agora: paz seja contigo, povo meu. Não temas, não morrerás. Glória a Deus nas alturas. Eu sou a vida que te sustento. Bendito é o nome do Senhor. Aí Gideão edificou ali um altar que está lá até o dia de hoje, lá em Ofra, dos Abzeritas. E aconteceu naquela noite que o Senhor disse: toma o boi de teu pai, vai lá onde edificou o templo lá de Baal, derruba o templo, corta o bosque, faz lenha e oferta o boi lá, depois mata de novo. E assim ele fez. Aí depois ele temeu de ir lá de dia, foi de noite. Aleluia. Foi de noite, cortou o bosque, derrubou o templo lá de Baal, sacrificou o Senhor. No outro dia os homens viram o que tinha feito e pensaram: quem foi que fez isso? E aí, como diz aqui, inquirindo eles, esquadrinhando a coisa, descobriram que era Gideão. Começaram por ligar os pontos e falaram: não, é Gideão que fez isso. Aí foram lá falar com o pai de Gideão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas era o Senhor que tinha mandado fazer. Quando é o Senhor que manda fazer, Ele assume a responsabilidade. Por isso que o Senhor sempre fala: não temas. Por quê? Porque não é nós que estamos na situação, é Ele. Somos somente o instrumento. Aleluia. E Ele fez na madrugada, mas os inimigos descobriram. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes que fazemos só o quê? Somente o que o Senhor nos manda fazer, e o inferno se levanta contra. Aleluia. Sem conhecer o Senhor, ou a sua voz, ou a mensagem que o Senhor nos passou, e o inimigo se levanta contra. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor manda paz para a sua igreja. E diz o Senhor: nenhum inimigo vai prevalecer contra ti. Glória ao nome do Senhor. Não importa a situação, você às vezes até pensou: meu Deus, mas agora não tem jeito. Diz o Senhor: tem jeito. Eu vou expulsar o inimigo um a um do teu caminho. Não vai ficar ninguém para contar a história. Glória a Deus nas alturas. Por esta palavra o Senhor vai mandar fogo e vai tirar o inimigo da vida de alguém. Onde está você perdendo a paz, diz o Senhor, você não vai perder a paz mais. Glória a Deus nas alturas. Aí foram lá falar com o pai de Gideão. Falou: Gideão fez isso e aquilo, tira ele daí, pois nós vamos matá-lo, porque ele derrubou lá o templo de Baal, não sei o que, e ficaram bravos. Aleluia. Aleluia. Além de invadir a terra dos filhos de Deus, ainda edificaram um altar. Por isso que o Senhor mandou derrubar, porque ali não era a terra deles. Bendito é o Senhor. Aleluia. E até alguns dos que eram do Senhor estavam lá preocupados também. Ixi, não era para mexer, agora eles vão vir nervosos aí, vai brigar, vai matar nós. Não era para ter mexido. Se está ruim, agora vai piorar. A mentalidade carnal é desse jeito. Aleluia. Se preocupa muitas vezes com coisas que não pertencem a nós, e sim ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aí foram lá discutir com Joás, pai de Gideão, como se ele fosse responsável por alguma coisa. Era o Senhor que tinha mandado, e mandado a Gideão, seu filho, não a ele.
Aí foram lá, falaram, tira Gideão daí, manda ele sair para fora que vamos matar. Derrubou lá o altar de Baal, isso e aquilo. Aí ele disse, ué, se derrubou o templo de Baal, é Baal então que deve ficar inquirido de buscar responsabilidade. Se ele realmente for um Deus, ele que tinha que estar vindo aqui. Aí vem vocês. Que Deus é esse que derruba o templo dele e manda vocês? Se ele realmente fosse um Deus, era ele que tinha que estar vindo aqui falar comigo e reclamar. Agora vem vocês. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Joás sabia o Deus que eu servia. Quem conhece o Deus que serve não teme diante de barulho à toa, diante de barulho de uma coisa mentirosa, diante de inverdades, diante de abominações. Não teme. Aleluia. Como o Senhor já disse pela palavra agora, eles eram em maioria, só lá, Joás falando com eles, e eles sem entender nada. Glória a Deus. Aleluia. Não importa que era a maioria, não importa que eles estavam com a verdade, ponto. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Senhor disse, aí chamaram Jerubbaal, apelidaram lá Gideão de Jerubbaal, porque contendeu contra Baal. Bendito é o Senhor. Já deram um nome para ele. Aleluia. Quantos nomes que já te deram? Glória a Deus. Quantos nomes que nos dão por não entender alguma coisa? Quantos nomes que ganhamos? Quantos nomes que temos que nós nem sabemos? Glória a Deus. Quantos nomes de que ganhamos de exagerado? Mas aí nós defendemos a doutrina, nos posicionamos defendendo a verdade, nos posicionamos com firmeza, ganhamos nome de rústico, de bruto, de arrogante, Glória a Deus. de falta de que tem falta de amor, de que é isso e de que é aquilo, e vai nos intitulando de tanta coisa, e vai pregando plaquinhas em nós de nome disso, nome daquilo, nome disso, nome daquilo. Vamos ganhando nome de muita coisa. Se nos posicionarmos com firmeza dentro da verdade de Deus, ganhamos inúmeros nomes. Aleluia. Mas o nome que o Senhor nos chama é o nome que Ele nos deu. Diz o Senhor para você, você tem ganhado muito nome do inimigo. Te chamaram disso, daquilo, outro, de tantos nomes que te chamam. E de que pregam em você plaquinhas com tanto nome. Aleluia. Mas te diz o Senhor, essas plaquinhas para mim estão escritas só uma tela branca. Não enxergo este nome. Eu enxergo, quando olho para você, eu enxergo servo bom e fiel, servo justo. Aleluia. Senhor, por esta palavra vai te fazer uma limpeza na tua vida, na tua alma. A mão do Senhor pela palavra agora te pega agora e vai arrancando essas plaquinhas que o inimigo tem te nomeado. Te vai arrancando e vai jogar tudo fora e vai deixar você com os teus vestidos leves. E o que prevalece é o nome que eu te dei, o nome que eu te chamo. O inimigo pode te chamar, pode te nomear de muita coisa, mas eu te chamo bom e fiel servo. Eu te dei o nome e eu sei como te chamar. Aleluia. Porque você é meu, você é minha, e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Aí a minha voz é delas conhecida. E elas não ouvem ao mercenário. Aleluia. Aquele que chama, mas não é dono. Aleluia. Pode chamar de nome, pode colocar o nome, pode chamar, mas não é dono. Você reconhece o dono, a voz do bom pastor.
Glória ao nome do Senhor. A mão do Senhor agora vem arrancando dessas plaquinhas que colaram em você com tantos nomes. E hoje, por esta palavra, você vai sentir leveza na tua alma. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não tem problema, deixe-te nomear. Aleluia. Você não vão ter a tua atenção, mas quando eu te chamar, se põe de pé, porque eu te chamo pelo teu verdadeiro nome. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor falou para ele: vai, faz isso e aquilo. E ele, com medo, falou: ah, Senhor, me dá mais um sinal então. Aleluia. Pediu um outro sinal: vai, Gideão, e há de livrar a Israel por minha mão, como tem dito. Reúne aí os homens e vai. Aí ele disse: Senhor, não se ira, mas eu vou te pedir mais alguma coisa. Vou colocar lá a lã na eira, ou seja, lá no quintal, lá no lugar aberto. Vou colocar lá a lã. Se amanhã tiver orvalho somente na lã e a terra estiver seca, eu saberei que tu estás comigo e eu irei. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. O Senhor achou graça de atender o seu pedido, para que ele fosse bem confirmado e depois não tivesse dúvida dos passos que estaria dando. No outro dia, aleluia, quando ele levantou, certamente levantou ansioso para ver se o Senhor tinha o atendido. E foi e pegou a lã. Estava encharcada de orvalho e a terra ao redor seca. Glória ao nome do Senhor. Aí, como ele disse aqui, dava para encher. E do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Enquanto o mundo aí perece de sede, de fome, no meio deste novelinho de lã, cai o orvalho do céu. A santa palavra. O lugar onde cai o orvalho mais puro é dentro desta graça. Aleluia. Aí vem as provações da vida, é semelhante a uma mão que nos torce, mas a água da palavra que está dentro de nós consegue encher a taça do nosso coração. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Receba a água da palavra em nome do Senhor Jesus. Que a taça do teu coração hoje possa transbordar pelo poder da palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aí ele certamente se alegrou e disse: Senhor, tu me deste esse sinal, mas eu te peço, não se ira, Senhor. Se eu falar só mais uma vez, então que amanhã eu vou colocar lá a lã de novo, mas que só a lã esteja seca e a terra ao redor molhada do orvalho. Me dê só mais este sinal. Aí assim ele fez. No outro dia de novo, a terra cheia, encharcada de orvalho e a lã sequinha. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu cumprir a minha palavra, e quando eu estou cumprindo a minha palavra, aleluia, quando chega a parte de eu me acertar com os que não me conhecem, aqui vai permanecer intacto, e a minha palavra de justiça, a minha vara de ferro vai pesar lá do lado de fora. Aqui vocês continuarão intocáveis, diz o Senhor pela palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aí ele foi então acertado de que estava confirmado para ir na missão. E foi com aqueles homens, milhares deles. E depois o Senhor fez a separação. E outra separação. E só restou 300.
E com os 300, ele sempre obtendo a guia e o conselho do Senhor, derrotou um exército dos midianitas e eles tiveram que desocupar o espaço. Aleluia. Os midianitas tiveram que desocupar, morreram. Aleluia. No tempo de Sansão, foram os filisteus que tiveram que desocupar. Glória ao nome do Senhor. Por esta palavra diz o Senhor: estou expulsando os filisteus da tua vida, estou expulsando os midianitas da tua vida, estou expulsando os opressores que te perturbam. Bendito é o nome do Senhor. E eu estou abrindo novos caminhos, abrirei novos horizontes pelo poder desta palavra. O que você produz para mim, vai ser você para mim. Não vai vir mais ladrão roubar aquilo que você está produzindo, diz o Senhor. Aleluia. A minha justiça está sobre a minha obra. O meu cetro está apontado para esta obra, diz o Senhor. E eu sei quem é quem e o que cada um produz. E diz o Senhor: ladrão que quiser roubar aqui, a minha palavra vai atravessar ele. Bendito é o nome do Senhor. E eu expulsarei. E este povo, o meu povo, aleluia, continuará a pelejar, pois eu sou o vosso guia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então hoje o Senhor veio falar. Foi o anjo que falou com Gideão, mas para nós veio o Senhor falar conosco dentro deste lagar. Bendito é o nome do Senhor. Neste lugarzinho improvisado. Glória a Deus nas alturas. Mas, aleluia, que gera trigo para o Senhor, que gera mantimento. Aleluia. Aí o Senhor nos encontrou aqui mais uma vez dentro deste lagar. Trouxe-nos a sua mensagem. E a mensagem que o Senhor disse é: paz seja convosco, eu irei à vossa frente, e nenhum mal poderá te impedir de obter da minha mão aquilo que eu quero te dar, diz o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém.